O Hora de Agir de hoje acontece aqui na antiga central do Lindoso. Esta que foi uma das primeiras hidroelétricas do país, que teve um percurso verdadeiramente glorioso ao longo do século XX, que encontra aqui bem perto a barragem do Alto do Lindoso, que entrou em operação em 1992, uma grande obra de engenharia com 110 metros de altura, e também a barragem onde é possível produzir mais energia elétrica no país. Portugal, que é um país onde existe água em abundância, mas ela está distribuída de forma desigual. Temos dois países, um país úmido a norte do Tejo e um país cada vez mais seco a sul do Tejo. E no Algarve nós já tivemos que fazer opções devido à escassez de ter que fechar a torneira dos campos agrícolas. No Alqueva, essa verdadeira mãe d'água do Alentejo, tem já a água um destino de uma utilização em mais de 90%, principalmente a utilização na agricultura de regadio. Nós, que em Portugal fizemos este percurso do país das doenças da água, da mortalidade infantil, para termos hoje, uma geração depois, mais de 99% de água segura e uma cobertura de saneamento e também de tratamento de esgoto doméstico e industrial de primeiro mundo, temos agora de refletir, e é o que fazemos em mais uma Hora de Agir, de como vamos gerir melhor a água para a termos disponível em quantidade e em qualidade. Mas antes disso vamos conhecer como é que os portugueses, ao longo dos séculos, fizeram a gestão da água. Há 2000 anos, por aqui lutou Viriato com os bravos guerreiros lusitanos contra a invasão romana. Mas no final, eles acabaram por dominar, mas trazendo consigo tecnologia muito avançada para a época, novos conhecimentos de engenharia hidráulica, de gestão da água, construindo barragens essenciais para abastecer cidades e regar os campos. A barragem da Abobeleira, em Chaves, ou a barragem de Olícipo, em Belas, no Alentejo, Alfundão, em Ferreira do Alentejo, a barragem de Nossa Senhora da Represa, em Cuba, Muro dos Mouros, em Serpa. Ou no Algarve, o Álamo, em Alcotim, a barragem da Fonte Coberta, em Lagos, ou o aqueduto romano de Conímbriga, ou da Água de Prata, em Évora, são exemplos de como há 2000 anos já era essencial guardar e transportar água para os diferentes usos. E foi durante muitos séculos da boa gestão da água, da agricultura e da criação de animais que viveram as nossas gentes ainda antes de Portugal ser Portugal. Depois da epopeia dos descobrimentos, de darmos novos mundos ao mundo, e com a nossa população a crescer e a civilização industrial a encontrar energia em abundância, que permitiu progresso e novas descobertas. Portugal resolveu então aproveitar o potencial dos seus rios, construindo barragens para produzir eletricidade, controlar as cheias e criar importantes reservas de água para a irrigação agrícola e também para o consumo humano e industrial. No século XXI, continuamos. A gigabateria do Alto Tâmega vai contribuir para descarbonizar o setor elétrico, gerando 6% da eletricidade portuguesa. E em tempos de crise climática e com necessidade de mais reservas de água, debate-se o papel das barragens, dos transvases, das novas origens da água e de como conciliar as soluções numa escala de valores onde também entra a biodiversidade, os solos e as outras espécies vivas. Uma nova sensibilidade. Agora, com o ambiente com mais valor na equação. E foi longo este caminho, desde que há 2000 anos os romanos construíram as primeiras barragens para gerirem a água que vinha dos céus do nosso país. Eu estou aqui com Pimenta Machado, que é vice-presidente da APA, que tem esta responsabilidade de proteção e de gestão da água no nosso país. José Carlos Pimenta Machado, aqui em Portugal nós temos muita água, ela está distribuída de forma desigual. Eu diria que temos um país de duas realidades, o norte e o centro, mesmo mais água, muito mais água, e o sul, em particular a costa alentejana e o Algarve, com muito menos água. Recordo que este ano, 7% do nosso território está em seca extrema do ponto de vista hidrológico, que é isto, a água que está armazenada nas albufeiras e nas nossas águas, no nosso aquífero, nas águas subterrâneas. Portanto, eu diria que é isso mesmo, um país com duas realidades muito diferentes,
a sul do Tejo, mas em particular a Costa Alentejana e toda a região do Algarve, a situação é... E hoje, em janeiro, está em seca E no extrema. Nordeste transmontano também não chove também muito como no resto do país, não é? Eu diria que chove menos, há menos precipitação. É verdade que hoje as albufeiras de Trás-os-Montes estão cheias, recordam bem o que passámos em 2022 na barragem de Fonte Longa, que alimentava a carreira de anciães, tivemos a dias de haver ruptura no abastecimento público. Enfim, temos que montar uma solução de emergência, mas estamos muito próximos, quer essa, quer arranhados para São João da Pesqueira, Foscoa, mas felizmente este ano, Norte em particular e Centro em particular, as albufeiras, tivemos vários eventos em termos de precipitações, as albufeiras estão cheias. Mas todos os anos nós temos aqui a cair do nosso céu cerca de, só em Portugal, 31 mil hectómetros, 31 mil milhões de metros cúbicos. De água. Mais aquela que vem de Espanha, teremos 65 mil milhões de metros cúbicos. E precisamos de 6 mil, não é? Portanto, nós ainda temos aqui um grande potencial de encontrar a água para este desafio da crise climática, onde ela já não está disponível como estava de antes, com esta previsibilidade. Não é? O que é que nós hoje sabemos? Sabemos que nos últimos 20 anos há uma redução da precipitação na ordem dos entre 20% e 25%. Também sabemos que nos dias dos modelos, muito em resultado das alterações climáticas, vamos ter menos no futuro, tem 30% a 40% menos de água, menos precipitação. Sabemos bem isso, em particular no sul de Portugal. Isso sabemos. Também sabemos que em Portugal continental, anualmente, nós consumimos 6 mil milhões de metros cúbicos. O grande consumidor de água é a agricultura, pesa 75%, ainda mais médios se quiser, depois segue o setor urbano e a indústria, mas de facto o grande consumidor de água é de longe a agricultura e depois o setor urbano. E só sabemos isso, são números muito claros sobre isso. Essa questão de dizer que Portugal é muito rico do ponto de vista de recursos hídricos é verdade, muito a norte e centro. Eu recordo que mais de 50% da água que temos em Portugal, do ponto de vista das nossas disponibilidades, provém de Espanha. Das bacias que partilhamos de Espanha, o Minho, o Lima, apesar do Lima... Espanha que também tem a mesma realidade, há um norte úmido e um sul seco, não é? Diria que a Espanha tem duas regiões em situações de seca extrema, Catalunha e Andaluzia. E nós em Portugal é a Costa Alentejana, toda aquela bacia ali do Mira, mas em particular toda a região do Algarve estamos em seca extrema e, portanto, é perceber, no fundo, olhar para esta realidade e adaptar o território a estes desafios que o Lima nos coloca a todos nós. E nós, para lidar com esta seca que existe e que é já estrutural, nós vamos ter que investir nesse plano de eficiência hídrica no Algarve. Mas esses investimentos vão demorar tempo a serem materializados. Como é que nós vamos gerir esta situação? Se hoje o Algarve tem 240 milhões de euros e tem um conjunto de projetos, já com processamento de avaliação de impacto ambiental, sabemos bem o tempo que isto demora tudo. É porque alguém trabalhou em 2019 e preparou um plano regional de defesa para o Algarve. Foi um instrumento inovador, foi a primeira vez que se fez em Portugal, e foi com esse instrumento que se encontrou agora no PRR a fonte de investimento. E agora é o tempo de concretizar os projetos. A ligação ao Pomarão, o uso da APR, combater as perdas na agricultura e no setor urbano. Então, um trabalho feito em 2019, ok? E queremos muito que ele seja concretizado no final de 2026, que é quando termina o PRR. E, portanto, dizer que agora a região do Algarve tem este plano, tem que se mobilizar toda a região para o concretizar e até acelerar a sua execução, e agora trabalhar na área da contingência, percebendo que, de facto, a seca, no último ano em particular, ela foi mais severa. Nós nunca estivemos nesta situação, o volume médio de água, a reserva nas albufeiras é da ordem dos 30%, felizmente as chuvas dos últimos dias recuperámos 5%, o que é uma coisa boa, não é? 5% são 21 hectómetros cúbicos, nós contamos isto, imagina o drama que é, contar os metros cúbicos, e agora temos que agir esta contingência e, obviamente, acelerar aquilo que é a resposta estrutural que vem do PRR. Mas nós estes últimos 10 anos já mostravam esta tendência de alteração daquilo que era o padrão de pluviosidade no Algarve. Estamos de acordo. E mesmo com isso deixámos gerar esta necessidade de 140 hectómetros cúbicos, números redondos para a agricultura no Algarve. Para muitas destas culturas que são perenes, isto é, nós vamos destruir até a escultura se não lhe dermos água. Portanto, nós estamos aqui perante um cenário de emergência e de destruição de valor. Nós não temos que olhar também na questão do planeamento, nós não devemos
deixar de aprovar que sejam feitas tantas culturas que sabemos que depois não vamos ter água suficiente? A história do Algarve tem dois momentos decisivos. Primeiro, ali na SEC 2005, qual foi a resposta da região? Fazer a barragem da Louca, no Barlavento, foi a resposta. Ficou em 2009, não é? E a região na altura pensou, o problema do Algarve está resolvido. Temos no Barlavento, temos ao de Louca, no tratamento ao de leito de lixo, está resolvido. Passado 10 anos, mudança de clima, isto mudou. Porque muitas vezes nós temos que mudar um bocadinho o discurso. Isto já não é uma seca. A seca é um fenómeno natural e temporário. Isto é um novo normal. Isto é, já não cai água do céu. É um clima que mudou. É um clima que mudou, é isso. E convém explicar bem às pessoas. O clima mudou, isto não é seca. E, portanto, temos que adaptar a região a esta nova realidade. Como é que se adapta a região? Temos de dar esperança à região também. Aquilo que é o modelo de desenvolvimento que estamos aqui a falar. As opções na agricultura, também no turismo, a hotelaria, os campos de golfe, é um tema, a região tem que pensar qual é o modelo de desenvolvimento. Como é que vamos olhar para a região e adaptar este modelo de desenvolvimento àquilo que é as águas disponíveis para a região. E o trabalho que fizemos, o PRR, já dá uma resposta, mas temos que olhar mais para a frente. Este investimento que está a ser feito no plano de eficiência hídrica do Algarve vai aumentar a resiliência, vai aumentar a quantidade de água disponível enquanto, relativamente à atualidade? 70 hectómetros cúbicos. Isso inclui também as águas para reutilização. Portanto, eu vou lá números, aliás, não números rigorosos. Do ponto de vista de eficiência, vamos acrescentar, queremos o objetivo, o indicador são 7 hectómetros cúbicos. Isto é, poupar a água nos sistemas urbanos 12 hectómetros cúbicos, 5 na agricultura, está 7. 8 da águas para reutilização da água das hectares, em particular para regar campos de golfe, são 8 hectómetros cúbicos, 8 mais 7 são 15. A ligação para o Mourão são 30 hectómetros cúbicos, 45, talvez os números, que não dêem enganos. Ir ao mar são 16 hectómetros cúbicos, isto é aquilo que é a central de desalinização, são mais 16, portanto, somar aos 45. Portanto, depois ir ao voo morto e ao leito de lixo, isto está na ordem de uns 70 hectómetros cúbicos. Aquilo que é a resiliência que eu vou acrescentar neste PRR. E a questão dos transvases, como é que nós olhamos para essa escala de valores? Antes de chegar aos transvases, há um caminho que o país tem que fazer. Em todas as regiões tem mesmo que o fazer. É trabalhar na eficiência, é isso. Acho que temos que investir. Mas a eficiência hídrica tem sempre o limite de 100%. De acordo. Depois dos 100% nós precisamos é mesmo mais certo. água. Nós APA, partimos o país em cinco áreas para aquilo que é a resposta a este contexto seco. O Algarve, temos o plano, está feito, concretizado, financiado, agora é trabalhar nele. O Alentejo, já foi lançado o plano e agora é concretizado. O grande origem da água é o Alqueva, mas também na Sines e para o sistema de rega do Mira, eventualmente uma célula de desalinização ali na zona de Sines, no fundo dá ali uma nova resiliência aí, essa é a aposta. No Tejo, tão irrelevante, repara o Tejo, e depende que temos Espanha, não é? Nós temos o plano, que o momento desse plano, o estudo que apresentámos à imprensa nova, a barragem do Cabril terminou. E esse acordo com Espanha não tem que ser revisto por causa dos caudais ecológicos? É um tema que também está sempre em debate. Como esse tal Feira, é sempre um tema que aparece no debate público. Eu diria que ele foi negociado lá atrás, em 98. Diria que hoje ir renegociar a Guaçal Feira num contexto que há menos água, se calhar não é uma boa estratégia. Outra coisa é melhorar o que existe hoje. Sim, faz sentido melhorar. A articulação com a Espanha, temos feito um trabalho muito bom com a Espanha, quer do ponto de vista da qualidade. Também tem esses grandes desafios lá, não é? E eles têm problemas terríveis, também têm os desafios dele, quer as questões de qualidade, questões de quantidade. Nós temos grupos de trabalho, que diria 15 dias falámos com a Espanha, muito importante, vou ver num contexto sempre de seca, ou até num contexto de cheias. Eu tenho falado com a Espanha para gerir as cheias aqui, neste ano, quer no Lima, mas muito no Douro, no Tâmego. Foi fundamental a ligação com a Espanha para minimizar o impacto das cheias nas zonas ribeirinhas, nos centros urbanos ribeirinhos. Indo ao tema das perdas das águas das nossas redes urbanas, nós temos falta de investimento em muitos sistemas. Nós não estamos a conseguir ainda fazer as agregações. Só 20% da população é que tem sistemas ainda agregados. Isto também é uma urgência melhorarmos isto, não é? É uma urgência, mas primeiro deixe-me dar uma nota positiva e otimista. Nós fizemos um trabalho notável na água e saneamento. Hoje em dia as pessoas têm água de qualidade na torneira. Isto é uma conquista. Somos muito usados a nível dos países europeus como exemplo, não é? Então fizemos um trabalho notável. E é um indicador de desenvolvimento do próprio país. Fizemos um trabalho e temos que dar esta nota. Fizemos um trabalho absolutamente incrível. É verdade, temos sistemas em Portugal muito eficientes, que temos do melhor que há na Europa. Temos sistemas com perdas à ordem abaixo de 10%, que é uma coisa notável.
Mas é verdade, temos sistemas que têm perdas acima de 50%, 60%. E, portanto, é preciso investir aí. Investir aí é fazer o quê? É renovar as infraestruturas, um trabalho que tem que ser feito, muito ali na zona do interior. Conheço bem a zona aqui atrás dos montes, tem perdas muito elevadas, é preciso acrescentar ali, fazer ali investimentos, e é muito trabalho que está a ser feito, e é um trabalho que é preciso continuar, aquilo que é melhorar e combater as perdas nos nossos sistemas urbanos, em particular nas zonas, enfim. A decisão do preço da água ainda está muito no nível municipal, e nós temos quase 300 preços de água, É verdade, e é uma pagamos o mesmo por 1 kW de energia, mas a água tem preços... É verdade. E muitas vezes isto está relacionado também com a falta de investimento. Nós não devíamos aqui criar um mecanismo, não faria sentido para... É uma questão muito pertinente, e o país tem que avaliar a maneira de tornar isso mais justa e com maior acuidade no acesso ao serviço de água e saneamento, do ponto de vista da tarifa. Sim. Nós nesse caminho de uma geração fizemos o percurso desde as doenças da água ao Portugal seguro, da água de 99% segura, e também desta cobertura de saneamento básico e tratamento dos efluentes, do esgoto. Quais são hoje, depois deste percurso, os grandes desafios da APA, que tem essa responsabilidade da proteção ambiental? Há uma vigilância das descargas industriais, as hectares nas indústrias estão a acontecer, há um aumento de exigência. O que é que está a acontecer hoje? Nós tomamos os antibióticos, os ansiolíticos. É que isso aparece na água. E isso aparece na água. E, portanto, o grande desafio é mesmo o desafio da academia, dos fabricantes de equipamentos, da administração, que é a maneira que nós temos que lidar com os plantas emergentes. E os pesticidas, é isso mesmo. Temos que os monitorizar e perceber de que maneira a tecnologia que hoje existe para os retirar. E já há essa tecnologia? E já há. Como sabe, agora tem discussão uma diretiva na União Europeia, a Diretiva de Águas Residuais Urbanas, que vai trazer, no fundo, exigências para os setores, para os setais, para remover esses plantas emergentes. Esse será mesmo o nosso grande desafio pela frente. Na minha opinião, sinceramente, é um desafio que temos pela frente na área da qualidade das águas dos nossos rios, dos nossos aquíferos, o tema dos plantas emergentes, os pesticidas e aquilo que os fitofármacos, aquilo que nós todos dias tomamos, não é? E que vai aparecer nos nossos efluentes. Isso temos que pensar isso. Obrigado, José Carlos Pimenta Machado, por esta conversa e também pelo amor à água. O Hora de Agir, Amor à Água, acontece num tempo de crise climática, num tempo já de consequências em que as temperaturas no planeta aumentaram 1,2 graus centígrados relativamente ao período pré-industrial. Um tempo que está cada vez mais quente e que o sistema climático em ruptura. Há a disrupção do ciclo da água. As tempestades são cada vez mais fortes e destrutivas, que contrastam com secas cada vez mais longas e profundas. Por isso precisamos de guardar a água. E neste país desigual, onde há um norte úmido e um sul seco, nós temos que pensar em novas fontes de água para atender aos nossos usos, à agricultura, ao industrial e ao urbano. E este é o grande desafio que precisamos de refletir nesta década e refletir para agirmos com pressa, porque a emergência climática obriga que nós consigamos garantir água nas nossas torneiras lá em casa, mas também nas fábricas e nos campos agrícolas. Esta é uma hora de agir em que precisamos de amor à água e não apenas de pensar nela, quando sentimos a falta dela ou quando vimos que já não chove há alguns meses. Desde a antiga Central Hidroelétrica do Lindoso, um abraço amigo e já sabe, nós temos encontro marcado na próxima semana. Até lá!